Agora vamos com informações do Cruzeiro. Você, repórter Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para amigo ligado aqui no Rádio Esportes. 11h37 confirmando, Cruzeiro fechando a preparação para o clássico de amanhã contra o América às 9h30 da noite. A bola vai rolar no Mineirão, Gigante da Pampulha. Terceiro compromisso do técnico Paulo Pessolano neste início de temporada. Daqui a pouco vamos falar sobre esta preparação. Quem não foi a campo na última atividade, que ainda acontece na Toca da Raposa 2, Cruzeiro com o técnico Paulo Pessolano, pelo menos nesses primeiros jogos, não tem mais aquela concentração de um dia para o outro, a não ser nas partidas fora de casa, obviamente, mas aqui em BH, contra o RT e também para este clássico com o América, os jogadores só se apresentam na manhã do dia do jogo. Aí aquele café, depois do almoço, enfim, toda a programação que é comum em dia de jogo. Mas o Cruzeiro segue se movimentando nos bastidores. E mais uma informação que foi antecipada aqui pela Itatiaia, a apuração minha e do nosso Guilherme Pio. O Cruzeiro tem negociação para contratar o meia Fernando Canezin, 29 anos, esteve nas duas últimas temporadas no Atlético Paranaense. Cruzeiro hoje, para o meio, tem o Giovani, tem o João Paulo e tem o Marco Antônio, então vai buscar um jogador mais experiente. O Marco muito jovem, João Paulo já com uma rodagem no futebol, o Giovani ainda não está na casa dos 30, mas tem bagagem e virá o Fernando Canezin. Uma informação que a gente apurou, que a negociação está muito avançada. Ele estava livre no mercado, sem custos, dentro daquele padrão financeiro que o Cruzeiro quer para a temporada de 2022, com o Ronaldo Fenômeno. Então, deve acertar mais esta contratação. Lembrando que o Oliveira, zagueiro, já finaliza os exames médicos também para ser anunciado. Pelo menos no perfil Léo Figueiredo, Cruzeiro vai dando uma encorpada no elenco. O Canezin não foi titular absoluto no Atlético Paranaense. Alguns jogos eu acompanhei, você também, Léo, no futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, enfim, esteve no elenco do Atlético Paranaense. E como está dentro deste perfil aí de estar livre, com o salário dentro da realidade, o Cruzeiro entendeu, claro que passando por toda uma análise, que a contratação pode ser útil. E por isso o atleta deve chegar ainda nesta segunda-feira, nesta terça-feira, para exames médicos e assinatura de contrato. Bom dia, Léo Figueiredo. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. As contratações do Cruzeiro, em sua grande maioria, e até mesmo de forma inteligente, elas têm que seguir alguns critérios. Primeiro deles, um jogador que entre no perfil financeiro do que o Cruzeiro pode fazer este ano. Segundo deles, uma oportunidade de mercado. Um jogador que o Cruzeiro não tem que gastar para trazer o jogador. E terceiro, que entre no perfil de jogo do que pensa o seu treinador, o Paulo Pessolano. No ano passado, o Canezin fez 34 jogos, então ele atuou, foram 12 como titular. Não brilhou no Atlético Paranaense. Dificilmente, gente, Cruzeiro traria um titular do Atlético Paranaense, um time que chegou à final da Copa do Brasil, time que ganhou a Copa Sul-Americana, que hoje pode ser colocado entre os grandes do futebol brasileiro pelo que tem realizado o Atlético Paranaense. O Furacão acabou de contratar o Vitor Bueno, tá? Ele levou de volta o Pablo, então ele está num patamar diferente. Então, que o torcedor entenda e que o Canezin também aproveite a oportunidade, porque o Cruzeiro está em um momento de fazer contratações e apostas mais comedidas. Quando colocar a casa no lugar, aí sim retoma aquela política de grandes contratações, jogadores em ascensão. Vamos ver, o Canezin vai ter mais uma oportunidade na carreira. É uma boa oportunidade, Samuca, pelo pouco que vi do Cruzeiro este ano, que tem sido um time bem organizado, e para qualquer jogador que esteja chegando, um bom treinador, um trabalho que está sendo organizado, é muito mais fácil de entrar e jogar, Samuel. Pois é, Léo, eu acho que chega, se a contratação for confirmada, para uma composição de elenco. Exatamente. Eu vejo
ali o João Paulo sendo o principal meia do Cruzeiro, pelo menos neste início de temporada. Não sei o que você pensa, Léo. Eu concordo. O início do João Paulo já foi muito bom. A gente já conhecia, né? Diferentemente do Canecim, que eu vi jogar no Atlético Paranaense, mas não vi tanto quanto o João Paulo, que a gente estava acompanhando, principalmente na Série B. O João Paulo já vinha fazendo bons campeonatos. E este início dele no Cruzeiro, um jogador que tem a capacidade de fazer ali a meiuca, mas também fazer lado do campo. No Cruzeiro, que eu tenho visto, viu, Samuel? Se eu tivesse que escalar o Cruzeiro para o clássico contra o América, pensando no que eu vi nessas duas primeiras partidas, o João Paulo é titular. Não só ali pelo meio, mas se o Pessolano quiser uma formação com 3 volantes, por exemplo, o João Paulo pode ser o cara da direita, porque o Vagninho vai ser o da esquerda. Só que o Bruno José jogou muito bem a partida contra o Atlético. Então, o Pessolano ganha opções e destas, a grande opção é o João Paulo, que faz todas ali no meio-campo e com certeza vai ser titular do Cruzeiro. Pois é, daqui a pouco vamos tentar esboçar aí o que pode fazer o técnico Paulo Pessolano. Estou curioso para saber qual time ele vai colocar contra o América. Agora, uma outra informação importante de bastidores do Cruzeiro. A gente apurou e a gente trouxe todos os detalhes no itatiaia.com.br. Alexandre Simões, desta vez, o futuro do Marcelo Moreno está caminhando para que ele realmente deixe o Cruzeiro neste início de temporada de 2022. Eu e o Guilherme Pio, a gente apurou o seguinte: o Cruzeiro, ele tem esta ideia agora de padrão salarial, uma política financeira muito rígida, e o que aconteceu com o Fábio, por exemplo, e tudo que foi colocado na mesa, chegando em um denominador de que o melhor era interromper a história. E o mesmo pode acontecer com o Marcelo Moreno. Vamos lá. O que a gente apurou: o Cruzeiro ofereceu ao Marcelo Moreno, quase que o mesmo que o Fábio, contrato até o final do campeonato estadual, redução de 60% aproximadamente no salário do Marcelo Moreno, que o Marcelo, quando veio, aceitou, abriu mão de muita coisa lá na China, reduziu o salário, mas mesmo assim o salário ficou alto para que pensa hoje a gestão do Ronaldo. E nos últimos meses, nas últimas semanas, teve sondagem de tudo quanto é lado. Então, o Marcelo Moreno, como eu disse no domingo, ele tem o desejo de continuar no Cruzeiro. Ele gosta muito do Cruzeiro, abriu mão de muita coisa e se acha importante para colocar o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro. Mas neste momento, o Marcelo vai ficando, eu diria até, em segundo plano nesta montagem de elenco, até por esta também questão financeira. Então, ele vai conversando com o Cerro Porteño, que hoje é o principal interessado, e a negociação pode caminhar mesmo para um desfecho para o Marcelo Moreno assinar um contrato de 2 temporadas com os paraguaios, mas ainda tem pontos para ajustar, incluindo o acerto salarial. Mas como eu disse, Alexandre Simões, por tudo que foi oferecido até agora, é pouco provável que o Marcelo Moreno continue. Ele precisa voltar da seleção, conversar com a diretoria e acertar tudo. Mas repito, é pouco provável a continuidade do Moreno nesta temporada. Simões. Exatamente, Samuel. Bom dia, Léo, Milton, nossos ouvintes. Ô Samuel, a gente tem a convicção de que o Marcelo Moreno já estava meio que fora dos planos na gestão anterior do Cruzeiro, quando era ainda a associação, porque o acerto com o Edu foi feito lá, né? Antes da chegada do Ronaldo, antes da venda do clube, da transformação em SAF. Então o Edu, foi artilheiro da última Série B, viria para ser o titular do Cruzeiro. Além disso, o Cruzeiro tem o Thiago, um garoto ainda, vive altos e baixos, ainda uma instabilidade, mas tem muito potencial, iniciou a temporada marcando gol como titular. Então, o Marcelo Moreno, ele perdeu espaço. Eu acredito que não tenha nem muita relação com a questão salarial, embora ela seja muito importante. Mas o 2020 e o 2021 do Marcelo Moreno na Toca da Raposa foram muito ruins, Samuel. Ele não conseguiu ser artilheiro do time em nenhuma das 2 temporadas, marcou perto aí de 10 gols,
somando 2020 e 2021, metade deles de pênalti. Quer dizer, é uma situação que para o Cruzeiro não faz sentido ter 3 jogadores para a mesma posição do ataque, sendo que o Edu e o Thiago, na minha visão, já compõem bem o setor, vivendo uma carência de lado de campo. E ela existe ainda, Samuel. Pois é, e é o desafio da diretoria do Cruzeiro de encontrar essa peça aí no mercado. Daqui a pouco, Milton, a gente volta para o segundo tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Show de bola.